Irmão amados, que a graça de Deus esteja com cada um de vocês. É o que eu desejo em nome do Senhor Jesus Cristo. Irmão, nós temos ali no livro de Gênesis o caso de Adão e Eva, bastante conhecido por nós, mas nós vamos falar um pouco de Adão com Eva. A Eva foi dada para Adão por Deus. E Deus foi para o Eva, tirando uma costela de Adão, fazendo Eva e entregando para Adão. Linda mulher, e Adão gostou, e Adão chamou ela de osso dos meus ossos, carne da minha carne, chamou ela de varoa, né? E nós sabemos que a Eva, ela teve aquela complicação com a serpente. E nessa complicação com a serpente, ela gerou um filho da serpente, que é o Caim. Quando ela regressa para Adão, ela já regressa trazendo esse filho dentro dela. O Adão, por sua vez, ele podia deixar Eva, porque Adão não foi o culpado, a Eva que foi enganada, não foi Adão. Mombrana diz que Adão sabia o que ele estava fazendo. Adão sabia o que ele estava fazendo. E Adão sabia, se ele não une com Eva, Deus matava a Eva e não matava ele. Aí ele ia perder a companheira. E se ele perde a companheira, ele ia perder a primogenitura da criação. Ele ia perder porque a Eva foi criada de uma maneira diferente. Ela foi criada depois que a criação tinha terminado. Então ela foi a primeira pessoa criada depois do encerramento da criação. E ela era uma fêmea diferente das outras fêmeas. Muito diferente. Então Adão, se ele não quer Eva, e Deus mata Eva, Deus ia fazer uma outra Eva para Adão, uma outra mulher. Se Deus fizesse, ela não era mais a primogênita de mulher. Ela não era mais o princípio. O princípio da mulher era Eva. Então a segunda mulher, ela não tinha o que Eva tinha. Princípio, não tinha o que Eva tinha, primogenitura. Ela não era a primeira, ela ia ser a segunda. Então Adão não quis nada de segunda. Adão não quis nada de segunda mão. Adão queria primogenitura, Adão queria tudo de primeira. E Eva era de primeira. Então Adão, ele rime Eva. Ele rime Eva e Deus veio e rima os dois. Matando um cordeiro e colocando o manto do cordeiro em cima dos dois. E Deus expulsa os dois do jardim, mas Deus não expulsa os dois do jardim nu, desarmado, abandonado. Não. Deus dá uma cobertura do cordeiro para proteger os dois. Aí que está. Deus nunca dispensa nós desarmados. Deus dá uma cobertura para proteger nós. Ainda que nós não estamos no posto do dever, como estava Adão e Eva no jardim. Ainda que nós não estamos mais no jardim. E ainda que nós não estamos no jardim, né? Porque o nosso jardim é o milênio. Nós não estamos no milênio. Mas nós estamos com a cobertura do cordeiro protegendo nós até nós chegar no milênio. Então Adão foi expulso, levando Eva com ele, coberto com o manto do cordeiro. E aquele manto do cordeiro foi ensanguentado.
que quando ele andava, espregia sangue nas folhas das árvores, disse o Mombanda. E a história diz, na mensagem Arca, e na mensagem Pergunta e Resposta, volume 3, vindo do crente da Bíblia, que Adão gerou 70 filhos com Eva. 70 filhos com Eva. Nesses 70 filhos, ele gera Abel. Abel foi o que trouxe para nós o verdadeiro culto. Foi o que trouxe para nós o verdadeiro culto, que é com o cordeiro em cima do altar, falando de Cristo no Calvário. Adão traz o segundo filho, que é Sete. E esse começa a invocar o nome do Senhor. Aí já fala do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Sete. Até o nome dele, Sete, já fala de Sete era. Nessa linhagem de Adão, que veio Abel, que veio Sete, mais lá na frente ele traz Enoque. Enoque vem na linhagem de Adão. Enoque é a noiva. E Enoque traz o arrebatamento. É o que nós estamos esperando. Depois de Enoque vem Noé, o homem justo que Deus achou sobre a terra. E Deus, ele era um profeta, e Deus determina ele para fazer a arca. E ele fazendo a arca, o irmão Branham diz que a arca é a igreja. A arca é a igreja. O irmão Branham diz que a arca é a igreja. Ela tem 3 repartições. Primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. E o irmão Branham fala na mensagem o Consolador. Nessa mensagem o irmão Branham fala que o primeiro andar era justificação, Martim Lutero. Segundo andar era santificação. Eram os animais que voavam, as aves que voavam. O primeiro é que rastejava, justificação. O segundo é o que voava, santificação, João Wesley. O terceiro era Noé com a sua família, que fala então da terceira obra da graça. Justificação, santificação e batismo com o Espírito Santo. Ela tinha 50 côvados, 300 côvados de comprimento. 300 fala de perfeição. Ela tinha 50 de altura, fala de jubileu. Ou melhor, ela tinha 30 de altura, fala de perfeição, 2 vezes perfeição, de comprimento e de altura. E ela tinha 50 de largura, fala de jubileu, que ela ia subir, que ela ia ser livre. Jubileu. Tudo isso vem por causa da decisão que Adão tomou de não abandonar Eva. Se ele abandona Eva, nós não tem nada disso. Mas por ele remir Eva e ficar com Eva, ele traz essas maravilhas. Ele traz um verdadeiro merecedor de culto, que é Abel. Ele traz um homem para invocar o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele traz um homem, ele traz o arrebatamento, que é Enoque. Ele traz um profeta chamado Noé. E ele traz a arca. E a arca traz um novo mundo. A arca traz um novo mundo. Tudo isso começa com a posição de Adão, tomando Eva caída. Tomando Eva caída. E mais na frente, nós encontramos Judá, filho de Jacó, que teve 3 filhos, e um casou com Tamar. Morreu. E não deixou semente. Judá dá o segundo filho para Tamar, para trazer filho para o defunto.
morre também porque ele jogava semente na terra. Nele dá o terceiro, que era o Sela, ele não dá, de medo de morrer. Depois a Tamar finge de prostituta e Judá toma ela e gera nela um gêmeo. E nesse gêmeo vem Pérez. E Pérez era da continuação da linhagem de Cristo. Porque Cristo teve uma linhagem para chegar aqui, em José e Maria. Ele teve uma linhagem que ele veio. E o Pérez fazia parte dessa linhagem. E o Pérez estava em Judá. O Pérez não estava nenhum dos seus 3 filhos. E Judá queria com os seus 3 filhos, trazia semente, mas eles não tinham semente da linhagem de Cristo. Eles tinham semente, mas não da linhagem de Cristo. Quem tinha semente da linhagem de Cristo era Judá. E essa linhagem se manifestou quando ele possuiu ela como se fosse prostituta. Tá vendo, irmão? Nós procuramos a coisa num lugar e está em outro. Judá procurava a semente no fio e a semente estava nele. Depois, então o que Judá faz? Ele gera filho para o defunto. E gera Pérez para o filho mais velho dele. Depois nós encontramos a Raabe em cima do muro, uma prostituta que vivia em cima do muro. Por ela colher os 2 espias, ela teve o privilégio de ser colocada no meio do povo de Israel, por Josué. Josué que mandou tirar ela, colocar ela entre o povo de Israel. Uma vez que ela entrou entre o povo de Israel, ela casa com Saulo. Saulo, ele era um general de Simão Pedro. E o Saulo, com Raabe, funda Belém. Os 2 é fundador de Belém, que é casa de pão, casa de Davi, onde Jesus nasceu. Quem fundou Belém foi Raabe, a prostituta, junto com Saulo, que era o seu marido. Os 2 vai mais além. Os 2 geram um filho chamado Boaz. Boaz, ele tinha uma roça e a Ruth foi catar na roça dele. A Ruth deitou no pé dele, significando que ele ia remir lá. Porque assim a Noemi falou que ele era o remidor. Ele falou para a Ruth que ele ia remir, mas tinha outro maior do que ele. Que ele ia sentar na porta com 10 anciãos e se descalçar. E se esse que era maior do que ele remisse, estava remido. Se não remisse, ele remia. E ia passando o tal. Ele falou, vem, passe para cá. Passou. Você pode remir Ruth, Noemi? Ele falou, eu posso. Mas se você remir Noemi, você tem que casar com Ruth e gerar filho para o defunto. O problema está gerar filho para o defunto. Também Judá gerou filho para o seu filho Tamar. Agora, Boaz fala, se você casar com Ruth, você tem que gerar filho para o defunto. E o defunto era Marlão. O Marlão, que era marido de Ruth, que morreu sem deixar semente, e ele também fazia parte da linhagem de Jesus, Marlão. E não tinha deixado semente. Então o elo estava quebrado. Aí o que acontece? Boaz casa com Ruth e gera um filho, e esse filho foi dado para Marlão, foi colocado no braço de Noemi, significando que era o filho de Marlão. Obed, né? Creio que era Obed. Foi dado para Marlão. Então Marlão agora tinha semente. O marido de Ruth, o primeiro, tinha semente, que Boaz deu. E quando veio o Senhor Jesus Cristo, a noiva nasceu dele no Calvário, na lançada do soldado romano. Ali nasceu a noiva. Água, sangue e espírito. Nasce a noiva.
Jesus estava morto já. Ela nasceu com Jesus morto. Que nem Adão. Saiu de Eva quando Adão teve um profundo sono. E quando Jesus morreu, saiu a noiva. Ele ressuscita e é arrebatado e ele não gera filho. Como Mombrana disse da mensagem, a palavra falada, a semente original, o que é o parágrafo 56? Jesus não gerou filho espiritual. Ele foi embora e não gerou filho. Então Jesus deixou a noiva viúva. Ele deixou a noiva viúva, porque ela nasceu dele no Calvário. Ele foi embora e deixou ela viúva. Nem no caso de Marlão. Nem no caso do filho de Judá. Aí Judá gerou um filho, Pérez, para tomar o lugar, para a semente do filho dele, para não quebrar a linha da vida de Cristo. E Boaz gera, eu esqueço o nome do menino, não sei se é. Esqueça o nome do menino agora que Boaz gera. Eu sei que ele gera Jessé, mas era o pai de Jessé. Acho que era Obed mesmo. Depois, Boaz gera um filho, e esse filho é dado para Marlão. Então a brecha é preenchida. Então a semente continua. De Marlão, Obed, Jessé, Davi. E Davi vem Jesus. Então, o que eu quero dizer? Eu quero dizer o seguinte, que Jesus morrendo na cruz, ele fez que nem Marlão. Ele fez que nem o filho de Judá. Morreu, não deixou a semente. Aí veio o Espírito Santo em Atos 2, gerando filho para Jesus, que nem Boaz gerou para Marlão, que nem Judá gerou para o filho dele mais velho. Aí Jesus vem e fala assim, ninguém vem a mim se o Pai não trouxer. Então é o Pai que gera e traz para Jesus. Que ele fala, tudo que o Senhor me deu veio a mim. Nenhum eu perdi, a não ser o filho da perdição. Isso está lá em São João 17. Tudo que o Senhor me deu vem a mim. E nenhum perdi, a não ser o filho da perdição. Então, quem gera filho é o Espírito Santo, porque nós somos filhos de Deus quando nós nascemos de novo. Se nós não nascemos de novo, nós não somos filhos de Deus por nascimento. Nós podemos ser filhos de Deus por adoção simples. Por adoção. Não adoção especial. Porque tem adoção especial que recebe o manto. E tem adoção simples. Adoção natural. A adoção natural. E tem adoção espiritual. Então, quando nós nascemos de novo, nós passamos a ser filho de novo. E quem traz o novo nascimento para nós é o Espírito Santo. Ele trazendo o novo nascimento para nós, nós se torna filho de Deus. Sabe o que ele faz? Ele dá para Jesus, porque Jesus é o Pai. Ele dá para Jesus. Porque Jesus não gerou filho, então ele dá semente para Jesus. Agora, Adão pegou Eva caída e trouxe o verdadeiro adorador, que é Abel. Trouxe o homem que invocava o nome do Senhor Jesus Cristo, que é batido em nome de Jesus Cristo. Trouxe o arrebatamento, que é Enoque. Trouxe o profeta, que é Noé. E trouxe a arca, que trouxe o novo mundo. Com uma mulher caída. Agora, Deus também pegou... Também o Salmo pegou uma mulher caída, chamado Raabe, e com essa mulher caída, ele trouxe Boaz, e Boaz trouxe a semente para Marlon. Agora, Jesus pegou nós caído também, violentado, nós também estava caído, que nem Eva, caído, violado, nossa mente violada, nossa fé violada. Ele pega nós, que nem Adão pegou Eva, e trouxe a invocação do nome do Senhor Jesus Cristo, que nem 7. Ele trouxe para nós o verdadeiro culto, que nem Abel, que é o cordeiro no altar. Ele trouxe para nós a invocação do nome de Jesus através de 7. 7
fala de sete eras, ele vai trazer para nós o arrebatamento, que é o Enoque, agora nós estamos esperando, e depois vem Noé, a vigilância, e vem então a arca, que aponta para um novo mundo, trazendo um novo mundo. Irmão, Adão e Jesus, Eva e nós, é o quadro. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Eu ia pedir para vocês, irmão, levar em frente essas pregações, escrever. Eu estou com 200 mil irmãos que assistem eu, mas só tem 1.500 inscritos. Irmão só me assiste, mas não escreve, irmão. E se você não escrever, o YouTube não valoriza. Se eu ajudo você ajuda eu. Essa é a vida. Um ajudando o outro. Eu coço a sua costa e você coça a minha. Com a mão, lava a outra. E com as duas, lava o rosto, diz o antigo. Não custa, irmão, escrever, irmão. Escreva. Para que a gente ganhe mais. A gente ganha mais do YouTube. Privilégio. O irmão está entendendo? Ganha mais do YouTube, privilégio. Não custa, irmão, escrever. O irmão tem leitura, o irmão tem caneta. Não custa o irmão escrever. Escreva, irmão. Tem 200 mil que ouve eu. Mas só tem 1.500 inscritos. Então a pessoa ouve, mas não escreve. Ajuda, irmão. Vamos um ajudar o outro. E se você escreve, né? Você escreve, você participa também dos inscritos, do seguidor meu. Não custa você fazer isso. Olha bem o mundo, irmão. O mundo valoriza os seus. Olha aquele homem que cantou aquela música tonta da caneta lá. Aquele homem lá ganhou, irmão, não sei quantos seguidores com aquela música. E a gente que fala do Senhor Jesus Cristo, a gente não encontra irmão que escreve. O irmão entendeu? Escreva, irmão. Faça isso. Não é para ganhar dinheiro, não. Isso aí não ganha dinheiro. Isso aí é simplesmente para valorizar a pregação, valorizar o canal. Amém, irmão? Isso. Se inscreva. Eu estou aqui com a minha esposa, ela é professora de português. Então eu falo errado, ela corrige eu, né? Então se inscreva, irmão. Entendeu? Para que valorizar mais, irmão. Vamos valorizar o que é de Deus. Se fosse uma abobrinha que eu estava falando, uma coisa tontice, eu não ia pedir nem para você assistir. Mas já que a gente está falando dessas grandezas de Deus, vamos todos nós juntos, vamos unir e vamos valorizar isso. Se nós podemos fazer, vamos fazer. O apóstolo Paulo disse assim: se você pode fazer o bem e não faz, você está pecando. O apóstolo Paulo disse isso. Se você pode fazer o bem e você não faz, nisso você está pecando. E você pode fazer isso. Você pode fazer esse bem. Escrever aí, ser um dos inscritos. Amém? E outra coisa que eu ia pedir, não me considera não assim eu aproveitador, mas é coisa de necessidade. Se você também puder mandar uma ajuda para mim, em oração, ajuda financeira, que a gente precisa melhorar o aparelho, comprar um aparelho melhor, um celular mais forte, um celular que traz uma imagem mais clara, uma câmera. A gente é carente disso aí, a gente precisa. E a gente, ao ver o aparelho que a gente usa de segunda, de terceira, não produz uma imagem boa, uma voz boa. Então você ajuda, o número do meu PIC é 847 8 de novo 64 508 -04. Vou repetir. 847 864 508 -04. Banco Itaú. Se você me ajudar, você está ajudando eu a melhorar mais os meus aparelhos
para eu poder ter um alcance maior nas pregações e ter uma imagem mais limpa, uma voz mais esclarecida. Deus te abençoe em nome de Jesus Cristo.